A maior parte da coleção do Museu da Presidência da República é composta por presentes de Estado. Ora, o que significa presente de Estado? Entende-se que são os presentes que foram oferecidos aos Presidentes da República, portugueses, no âmbito das suas funções oficiais, ou seja, no âmbito de visitas de Estado, que são efetuadas entre os vários presidentes, ou seja, ou reis ou papas, que em visita a Portugal ou do nosso presidente em visita a outro país, são trocadas e representam um pouco da cultura desses países. Algumas peças têm valor material importante, outras são meramente simbólicas, são peças com qualidade, com uma qualidade que se pode classificar de razoável, mas não são tidos como tesouros. São peças que querem representar principalmente a cultura desse país. Ora, a coleção do museu foi constituída a partir de um conjunto de peças que o presidente Ramalhianes entendeu deixar ao Estado português. Deixou ao Estado português, inicialmente, num pequenino museu que fez no Palácio de Belém, em que só era permitida a entrada do público aos domingos, quando podiam visitar o Palácio e visitavam também essa sala, mas essa ideia, durante os mandatos do Presidente Mário Soares, ficou um bocadinho esquecida. Foi o Presidente Jorge Sampaio que, em 2004, resolveu criar um espaço, que é hoje o Museu da Presidência da República, para colocar esses objetos. Esses primeiros 100 objetos, cerca de 100 objetos, que o Presidente Ramalhianes deixou ao museu, têm a ver com as primeiras visitas de Estado que foram efetuadas e recebidas em Portugal após o 25 de Abril, portanto, num período em que o país necessitava de reconhecimento internacional sobre o novo regime, e há peças do mundo inteiro, praticamente. Destacando esta aqui em cima, que é uma floreira oferecida pela Rainha Isabel II numa visita que fez a Portugal em 1985. Há outros exemplos desse contacto com a Inglaterra. Ou, por exemplo, uma peça que é do século V a.C., oferecida pela Grécia, e que não se sabia até há relativamente pouco tempo que era uma peça com essa antiguidade, e percebeu-se que era de facto uma peça com 2.500 anos. Portanto, é uma coleção que vai sendo estudada, que vai sendo tratada e vai sendo enriquecida todos os dias, porque os presidentes, à medida que vão recebendo as peças, vão fazendo essa entrega ao museu. Ainda recentemente, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa entregou mais cerca de 80 objetos desde o início do mandato, em 2016. Mas recuando um bocadinho no tempo, a história da República não se conta só a partir de 1975, temos história, enfim, a partir de 1910. No início, os presidentes não se deslocavam com frequência, nem recebiam grandes visitas de Estado, as viagens eram mais complicadas, e não estava tanto na moda fazer visitas a outros países, pelo menos da parte dos chefes de Estado. Há, no entanto, uma visita em 1922 que convém destacar, que é uma das primeiras grandes visitas da República. Foi a visita do presidente António José de Almeida ao Brasil, quando se comemoravam os 100 anos da independência daquele antigo território ultramarino. E aqui estão alguns exemplos de peças que foram oferecidas nesse momento. Uma salva que assinala a chegada da frota de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, algumas peças de inaugurações de hospitais e centros de beneficência no Brasil, e uma outra peça, que representa a força e a verdade, oferecida pelo Presidente do Brasil. Ainda é curioso que desta visita ainda temos um tapete oferecido nessa altura, que ainda está no Palácio de Belém. No período do Estado Novo, as visitas começaram a aumentar em número,
mas não tanto como vieram a ser no período da democracia. No entanto, destacam-se desta fase, entre 1926 e 1974, algumas visitas, nomeadamente a da Rainha Isabel II de Inglaterra, a primeira vez que a Rainha veio a Portugal, em 1957, e uma visita do Presidente Craveiro Lopes ao Brasil, que terá, segundo se sabe, viajado durante várias semanas no território brasileiro, e de qual esta carapaça é um exemplo interessante. Para concluir, e a título de exemplo, dado que a coleção é muito diversa, destacava uma peça oferecida pelo Papa Francisco ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, na primeira visita oficial que o Presidente fez logo após tomar posse, ao Vaticano. É uma peça que diz que devemos procurar a verdade e foi oferecida nos primeiros dias do mandato em 2016. Mas, como disse, a coleção está sempre a crescer, é preciso vir muitas vezes ao museu para a poder apreciar no seu todo.